E aí pessoal, vamos embora para mais um vídeo. Eu ia começar o vídeo falando o meu apelido, né, nas redes sociais relativas a games, que é Shadow. Mas eu tô postando os vídeos tanto nesse canal aqui, quanto no canal de vendas que eu tenho, né, para quem não conhece aí, é WR Games e Vendas. Eu vendo jogos antigos. Então, se você está vendo esse vídeo no canal do TCG ou no do canal de vendas, tanto faz. O assunto do vídeo, né, como já deu para ver aí, eu vou falar um pouco sobre IA. Para quem julga os vídeos pelos títulos, parece um clickbait, né, o que eu estou fazendo. O que não te contaram sobre inteligência artificial. É só para dar uma provocada mesmo, porque o sentido do vídeo é eu fazer algumas observações que eu acho interessantes, tanto baseado em reflexões que eu ouvi de outras pessoas, e eu vou citar, né, quando a ideia não for minha, tanto quanto ideias que são minhas mesmo. Então, eu queria começar, né, desculpem, dando o conceito de IA, que são as iniciais de inteligência artificial, né? Eu acho que é difícil hoje em dia alguém não saber disso. Tem aquele filme polêmico, né, do Steven Spielberg. Mas, enfim. Eu vou, ironicamente, né, usar um conceito que eu pesquisei no próprio Google. Ele vai dizer que... Eu tô colando aqui do meu smartphone, né? Você não é ninguém hoje em dia sem um smartphone. Pra quem tá curioso e não conseguiu ler aí, essa musiquinha que tá tocando é do jogo Bloodstained Curse of the Moon. Mas esse vídeo ele é feito mais para ser ouvido como um podcast. O gameplay não importa. Na verdade eu queria um daqueles joguinhos que você deixa a tela parada e ele começa a passar algum trecho do jogo automaticamente. Mas eu não tô conseguindo lembrar de nenhum e desisti de procurar. Ele vai dizer, né, o Google, que inteligência artificial, ou IA, é uma tecnologia que permite que máquinas simulem o raciocínio humano. Prestem muito bem a essa afirmação, simulem o raciocínio humano. Aí ele vai continuar dizendo, né? Isso possibilita que elas realizem tarefas que normalmente exigem funções cognitivas humanas. Mais uma vez, prestem atenção aí ao detalhe, funções cognitivas humanas. Isso vai ser muito relevante para minha argumentação. Eu ouvi, né, uma pessoa dizer, eu não vou me lembrar de onde foi a fonte, tampouco a pessoa que disse, mas o cara tava dizendo que essa coisa de IA, hoje em dia, é o novo pega-trouxa. É o pega-trouxa da década de 2020. No sentido de que as pessoas sempre superestimam muito quando uma tecnologia nova aparece, né? Se você aí é tiozão feito eu, você vai lembrar do filme Poltergeist, que, pra quem não sabe, né, o filme Poltergeist, ele foi feito numa vibe de ter medo de aparelhos eletrônicos, né? Que no caso ali era da década, acredito que começo de 80, final de 70, não lembro. E esse efeito vem se repetindo, né? Foi a mesma coisa com a internet. Quem não lembra aí, né, da bolha absurda da internet, da questão do e-commerce, né, que as pessoas chegaram a especular que num futuro próximo ninguém ia comprar, ia fisicamente para lojas, né, comprar, ia pedir tudo pela internet. O pessoal tá esquecendo que existe custos de logística, custos de distribuição, de armazenamento de mercadorias, né, de acessibilidade. Tem áreas aí que, se você, como nos Estados Unidos, né, por exemplo, nos Estados Unidos é comum, você compra, por exemplo, eu quero um desodorante, faltou um desodorante. Tomei banho, era meia-noite, cheguei em casa tarde, tomei banho, meu desodorante acabou. Eu vou lá no site feito Amazon, um site de e-commerce, né?
e peço um desodorante, o drone vem na minha janela ou na minha porta e deixa o pacotinho na frente da minha casa. Só que o pessoal esquece que o mundo não é uma clara de ovo, né? O mundo não é homogêneo. Em áreas como o Brasil, por exemplo, se você for fazer isso, eu não duvido nada, para não ser estadofóbico e criar desavenças aí desnecessárias, né? Eu não vou citar nomes, mas eu não duvido nada que em certos estados aí do Brasil, se um drone de entrega for tentar fazer isso, ele vai ser recebido com artilharia para derrubar helicóptero, né? Porque vão pensar que é um drone X9 da polícia, e quando na verdade é um drone de entrega. E a gente viu, né, que essa questão do e-commerce, ele tá presente, ele é muito importante. Hoje em dia, por exemplo, você vê pessoas que quando a gente vai numa loja física comprar alguma coisa, num grande supermercado, numa loja de atacado, aí sempre tem alguém dizendo, oxe, pra quem estranhou o oxe aí, né, eu sou de Recife, Pernambuco, então se acostumem. Oxe, isso aqui eu compro pela metade do preço na Shopee. Aí a gente sabe, né, que é uma realidade, mas não é como o pessoal exagerou, né? Quando a tecnologia era uma novidade. E isso vai acontecer com a IA também, porque as pessoas estão muito emocionadas, tanto os entusiastas quanto os negacionistas e os haters da IA, né? Por exemplo, da parte do povo emocionado, seja pro bem ou pro mal. Tem o povo, por exemplo, que acha que a IA vai tirar emprego de artistas. Porque existem sites, por exemplo, que você pede pra IA fazer alguma coisa, ela vai e faz, entre aspas, uma arte. Vai ficar mais claro com o passar do vídeo e o motivo dessas aspas. Aí a gente parte para uma questão interessante, né? O que uma IA faz? O que uma inteligência artificial faz? O que um programa que simula o comportamento humano fazendo coisas que exigem funções cognitivas humanas em 2025 consegue fazer? Partindo da própria... como é que se diz? Da própria definição, né? De IA aqui do Google. Ele vai dizer, né, como a IA funciona. A IA aprende e reconhece... aprende a reconhecer padrões e tendências a partir de grandes volumes de dados de treinamento. Prestem atenção nesse detalhe. A partir de grandes volumes de dados de treinamento. Não é que o ser humano ele não dependa de outras fontes de banco de dados, mas a IA ela depende de dados de treinamento. Isso recai naquela questão de dizer o seguinte: um computador ele só faz o que o programador dele permitiu que ele fizesse. Aí continuando, né? A IA pode ser treinada para cumprir tarefas específicas ao processar grandes quantidades de dados. Até aí nenhuma novidade, né? A gente já tem os computadores desde a época da Segunda Guerra Mundial, que já eram treinados para lidar com grandes quantidades de dados. Inclusive o disparo de mísseis de submarinos, né? A rota deles era calculada por máquinas e tal, para que o tiro não errasse o alvo. E o terceiro, né? A IA pode aprender com experiências e se ajustar a novas entradas de dados. O que combina bem com o conceito de que é uma coisa criada para copiar um ser humano. Aí ele tem várias outras definições, aplicações aqui que eu não vou ler, senão fica muito extenso, né? Mas isso volta para a questão do conceito, né? Primeiramente, a questão do pessoal que está emocionado, dos artistas que estão com medo de perder empregos. Assim,
para uma pessoa que só tá ouvindo o eco do que os entusiastas a favor da IA dizem, a IA parece que ela vai fazer isso. Para que eu vou pagar? Por exemplo, eu sou, puxando mais pro lado do canal de TCG, né? Eu sou uma empresa que faz um card game, como o Magic the Gathering. Para que eu vou pagar $1000 por uma arte de um artista humano se eu posso pedir para um computador fazer uma arte? Uma pessoa que ouça isso, e acredite, ela tá desinformada. Porque o que as IAs fazem nessa questão de criar, entre aspas, arte, no momento em que esse vídeo é gravado, o que é que ela faz? Ela faz um recorte de coisas que já existem na internet. E volta muito para aquela questão, né? Como a IA funciona. Ela aprende a... Cadê o conceito que mais se aplica aqui? A IA pode ser treinada para cumprir tarefas específicas ao processar grandes quantidades de dados. Inclusive, já foi provado que existem IAs que roubam artes pré-existentes, fazem um tipo de mosaico, de colagem, e bota como se ela tivesse criado. Já que eu falei de Magic the Gathering, meu card game, eu acho que é bem interessante levantar a questão sobre as IAs na questão da criação de artes, né? No começo do jogo, a gente do Magic the Gathering até muito pouco tempo atrás, eu acho que até mais ou menos metade do ano passado, eu vou explicar por que eu escolhi essa data. As artes das cartas de Magic eram feitas do modo padrão, né? Você passa o conceito da arte, explica o que a arte tem que ter e contrata um artista, paga ele e ele entrega a arte. A partir do ano passado, a Wizards of the Coast, né, que é a proprietária do Magic the Gathering, apesar de que a própria Wizards of the Coast é propriedade da Hasbro, ela admitiu que no futuro muito próximo usaria artes de IA nas cartas de Magic. O que é uma coisa absurda, né? Aí eu me lembro de uma coisa que o pessoal fala, que aconteceu muito na coleção de Doctor Who do ano passado. Quando o pessoal via uma arte feia, bizonha, mesmo que aquela arte casasse com o episódio do seriado em questão, o pessoal dizia: tá muito feio, parece arte de IA. Ou seja, virou um xingamento. É usado arte de IA no momento em que a gente tá, é usado no sentido negativo de que, caramba, parece que foi um computador atrapalhado que cagou qualquer coisa aí mal feita no papel e botou para imprimir a carta. Aí eu me lembro da questão, né, de que a criação artística, ela é uma coisa muito subjetiva. Ela demanda, né, coisas que estão no conceito da IA, de funções cognitivas humanas, raciocínio humano, criatividade humana, que ele não citou no conceito, né, o Google, inspiração, que é uma coisa que uma inteligência artificial não tem. A partir do momento que você der as instruções e der Enter, ela vai fazer o que ela foi mandada a fazer. Mas, por exemplo, você pega a arte das Moxen, Mox Opala, Mox Diamante, Mox Rubi, Mox Safira, que é uma coisa que inclusive quem acompanha o canal do Elba, do Fazendo Nerdice, já deve estar calejado de saber, né? Na época que essas cartas clássicas foram lançadas, não existia uma conversa entre o setor artístico, aliás, entre o setor de desenvolvimento de cartas e os artistas que iam criar aquelas cartas. O cara chegava e dizia: ó, tô te dando $500 aqui para tu fazer uma Mox Ruby Brio. Aí o cara: pera aí, o que diabos é uma Mox? Aí você vai procurar, inclusive no vídeo do Elba que ele fala isso, ele tenta
procurar a raiz, né, da palavra Mox, mas nenhum dos significados que ele encontrou é oficial e é confirmado pela Wizards. Então o cara ficava às cegas, o que raios é uma Mox? Aí ele vai, beleza, Mox Rubi. Rubi é uma pedra. Então deve ser um tipo de ornato, né? Um tipo de anel, um tipo de colar, um tipo de brinco, um tipo de pulseira, não sei, que utiliza um rubi. Agora para você tentar explicar isso para um IA. Se tem como isso dar certo. Quando a carta já existe, já está pronta, seria muito fácil de escrever. ChatGPT, eu quero que você crie uma espécie de pingente da cor de prata, mas com uma pedra anexada a esse pingente, e essa pedra vai ser uma pedra de rubi. Nessa arte vai ter uma mão segurando o pingente, com a palma, o pingente na palma, encostando na palma, e ao fundo vai ter um céu azul. Pronto, é fácil você dizer isso, mas partindo do zero. Sabe aquele sopro de criatividade, aquele sopro de vida que o ser humano é capaz de dar às coisas? A IA não tem. Não tem, nunca vai ter. E se você ficar até o final desse vídeo, para. Parece um clickbait, mas não é. No caso seria um continue bait, né? Um bait para você continuar a assistir o vídeo. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te explicar, por A mais B, do ponto de vista de uma pessoa que é formada em biologia, por que nunca vai existir uma IA que faça o que um ser humano faz. Querendo deixar claro que eu não sou contra a IA. Eu seria hipócrita, né? Porque a IA, ela já permeia a gente. Nos smartphones, aqui na minha casa eu tenho um Alexa, que tipo é uma IA rudimentar, mas não deixa de ser uma IA. A Alexa, ela é mais um sistema automatizado de reconhecimento de voz. Ela não é bem uma IA, mas ela é bem uma representação do que uma IA faz. Se eu disser, Alexa, solta um pum, a Alexa pode fazer isso, para quem não sabe, né? Alexa, dá uma gargalhada. Alexa, imita um barulho de ondas do mar. A Alexa por si, ela não vai criar esses efeitos esses sons que eu tô, inclusive ela se ativou agora, ó. Alexa, desliga. Essa sujeita aí que eu não posso falar o nome porque senão ela se ativa. Ela não vai criar esses efeitos, esses sons. Ela vai buscar num banco de dados e vai reproduzir algo que seja mais aproximado do que eu pedi. Então eu não tenho nada contra IA. O sentido desse vídeo é tentar esclarecer a ideia das pessoas, principalmente das pessoas que trabalham com arte, que acham que a IA vai roubar o emprego delas. E isso é uma coisa que não se fundamenta na realidade. Eu, quando estava aqui anotando os tópicos, né, os meus vídeos para quem acompanha o meu canal e os posts do meu blog, para quem não sabe, eu tenho um blog que está paralisado desde 2022, que é mais um blog de games. Procura aí no Google, só tem esse endereço mesmo. Eu não escrevo por roteiro, eu crio tópicos e vou seguindo esses tópicos, que é o que eu estou fazendo para fazer esse vídeo, para gravar esse vídeo, né? Aí eu coloquei o termo, um tópico aqui. Prefiro o termo pessoa artificial. Quem me conhece sabe que eu sou fã doente de Alien, né? O Oitavo Passageiro. E por que eu falei essa questão de que eu vou provar por A mais B de que as IAs nunca vão ser capazes de fazer o que o ser humano faz? E por que eu usei esse trocadilho proposital? Prefiro o termo pessoa artificial. Porque é assim, gente. No dia que uma IA for capaz de ter criatividade, de ter processos cognitivos semelhantes ao do ser humano, que simule perfeitamente o raciocínio humano, questões de memória não, porque é só um mero detalhe de armazenamento de dados, né? Mas basicamente, no dia que uma
inteligência artificial conseguir reproduzir criativamente tudo que o ser humano faz, ela não vai ser mais uma inteligência artificial. Ela vai ser uma pessoa artificial. Muito embora que ela não tenha um corpo físico. É o caso daquela inteligência artificial lá do Overwatch, né? Da Echo. Que ela, no começo, era apenas a voz, né, do jogo. Aí depois ela ganha um corpo físico e tal. Ela vira um personagem jogável. É o caso da Cortana, né, da série Halo. Quem joga aí no Xbox vai estar familiarizado com o conceito. Então, é aquela coisa que tem um pouco a ver com aquele dito que o povo diz, né? Se tem uma coisa que faz barulho de porco, fuça na lama feito porco, tem focinho de tomada feito um porco, e é rosadinho feito um porco, e tem um rabinho enroladinho feito um porco, muito provavelmente essa coisa é um porco. É a mesma coisa da inteligência artificial. Se tem uma coisa que pensa como um ser humano, sente como um ser humano, sonha como um ser humano, cria como um ser humano, tem inspiração como um ser humano, provavelmente essa coisa é um ser humano. Não importa se é de carne ou se é de metal. E assim, batendo, já que eu cheguei nesse ponto de falar de ser humano de metal, eu acho que uma dica, né, de conteúdo para quem gosta muito desse tema são os livros do escritor Isaac Asimov. Eu não sei se eu estou pronunciando correto, se não me engano ele é alemão. Eu não sei se é Isaac Asimov, Isaac Asimov e Isaac Asimov, enfim. Ele é o cara que criou as 3 leis da robótica, né? E ele tem ótimos livros. Você já deve ter ouvido aí falar sobre Eu, Robô, né? Aquele filme deprimente. Que a doutora Susan Calvin é uma piriguete novinha que atira com uma metralhadora. Quem lê os livros aí é fã da obra, vai entender por que isso é tão absurdo. É um ótimo ponto de partida para você se inteirar, né, nesse assunto. É uma coisa que vai enriquecer o seu hábito de leitura e as histórias são muito boas. O legal do Isaac Asimov é que ele, na maioria das histórias, ele extrapola muito as situações sociais, né, de como seria uma sociedade que convive com inteligências artificiais. Sejam aquelas mais rudimentares, por exemplo, que realizam tarefas domésticas, apesar de ter uma consciência, ou aquelas que são tão parecidas com o ser humano que são indistinguíveis, né, do ser humano. Então é um dos meus escritores favoritos, eu aconselho que você corra atrás. Eu espero que o vídeo tenha sido útil, que tenha servido para enriquecer a discussão sobre essa questão aí que está presente, vai evoluir bastante, não vai mais sair do convívio, né, do ser humano, mas não é esse bicho todo de 7 cabeças, nem pro bem nem pro mal, que a maioria das pessoas pinta, né? E para finalizar o vídeo eu queria dar um recado. Cara, pega esta porra desta Cassandra com uma faquinha na mão, dá um chute nessa merda, joga água em cima e sai correndo, caramba.